dia, Nova Kids, seja muito bem-vindo ao Momento Alegria. É isso aí, e esse momento você vai ficar de pé e declarar que somos loucos por Deus. Prepara pro Ru. Deus tem uma mensagem pra você. Meninas! Deus tem uma mensagem pra você. Ele quer te salvar se você crer. Ele quer te salvar se você crer. Todos juntos! Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando. Somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando. Somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Continua! Prepara pro... Vamos lá, meninos! Vamos falar de Cristo sem cessar. É nossa vez, meninas! Vamos falar de Cristo sem cessar. Todos os meninos comigo! Até que se ouça em todo lugar. Meninas! Até que se ouça em todo lugar. Todos juntos! Obedecer, confiar. Solte a sua voz, Nova E a Kids! Jesus Cristo se entregar. Caminhando. Somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando. Somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando. Somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando. Somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos Agora as por palmas. Deus. Prepara, Nova Kids, que nós vamos começar pro lado de lá. Assim, Dizendo, virou, mas andei. a mão lá em Me cima. alegro em Deus. Pra frente agora, Dizendo, pra trás. mas andei. Me alegro em Deus. Agora chegou aquele momento. Dizendo, mas andei. Abaixa aí nessa casa, lá Me embaixo. alegro em Deus. Levantando agora, Dizendo, mas andei. com toda a sua voz, Nova Kids. Me alegro em Deus. Caminhando, Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por voltou pras palmas. Por Deus. E prepara pro Ru do final. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, vocês irão fazer comigo. E as meninas vão fazer a declaração comigo. E depois das meninas, todo mundo junto para ficar bem bonito. Então se prepare, porque esse é o momento da nossa declaração. No 3, então, comigo. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo.
pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você. É isso mesmo, e já fique de pé que nós vamos cantar que o nosso Deus, ele é grandão. Meu Deus é o Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais uma vez. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu. Mais alto que um arranha-céu. Profundo como submarino. Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me Me conhece. ama e me conhece. Desde sempre foi assim. É bom saber. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu. Mais alto que um arranha-céu. Profundo como submarino. Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece. Desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Agora bem baixinho. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Muito bem, e toda vez que você ouve essa música é porque chegou a hora da nossa brincadeira. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Game Kids. E vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter perguntas aí na sua tela. Você vai ver algumas perguntas. E cada pergunta dessa vai ter 4 alternativas. E você, quando a gente vai fazer a pergunta, você vai ficar pensando e vai pôr a mão para trás. Se você achar que a resposta correta é a número 1, você vai colocar o dedo com o número 1. Mas se você achar que é a número 2, você vai colocar o número 2. Se você achar que é a número 3, número 3. Ou se a resposta correta para você for a número 4, você coloca o número 4. Muito bem, então vamos começar, agora que você já sabe as regras, vamos à nossa primeira pergunta. Pergunta na tela: como era o outro nome de Josué? Opção 1, Obadias. Opção 2, Oséias. Opção 3, Jonas. E opção 4, Isaías. Pensando, mão para trás. Muito bem. Nova Kids, qual é a sua resposta? Muito bem, calma. Segura a sua resposta, porque agora nós vamos ver qual é a correta. Resposta na tela: Oséias. Muito bem, muito bem. Se você disse que é a opção 2, parabéns. Muito bem, agora a segunda pergunta. Preste bem atenção. Para qual cidade Josué enviou 2 espiões? Alternativa 1, Moabe. 2, Betel. 3, Jericó. Ou 4, Gileade. Pensando, mão para trás, Nova Kids. Qual é a resposta correta? Já!
Muito bem, vamos ver qual é a resposta na tela. Resposta da tela. É isso aí, se você colocou a opção número 3, Jericó, você acertou. Muito bem, já vamos para a nossa próxima pergunta. Pergunta na tela. Na casa de quem os espiões ficaram em Jericó? Opção 1, na casa de Lia. Opção 2, na casa de Ruth. Opção 3, na casa de Raquel. E opção 4, na casa de Raabe. Pensando. Mão para trás. Nova Kids, você que está em casa, qual é a sua resposta? Muito bem. Vamos ver agora qual é a resposta certa no telão. Resposta no telão? Muito bem, se você colocou a opção 4, você tá de parabéns. Muito bem, isso quer dizer que você tá ligado nas histórias bíblicas. Pergunta número 4. Onde estava localizada a casa de Raabe? Número 1, em cima do muro. Número 2, em um beco sem saída. Número 3, no centro da cidade. O número 4, perto da escadaria. Pensando, Nova Kids, mão para trás. Qual é a resposta, Nova Kids? Já! Muito bem, agora vamos ver se você acertou no telão. Resposta no telão. É isso aí, se você colocou a opção número 1, em cima do muro, você acertou. Muito bem, agora nós vamos à nossa quinta pergunta de hoje. Vamos lá. O que Raabe colocou na janela para não morrer? Opção 1, pendurou um pão sem fermento. Opção 2, pintou com sangue. Opção 3, colocou um cordão vermelho. Opção 4, deixou a janela aberta. Pensando. Mão para trás. Qual é a sua resposta, Nova Kids? Muito bem, calma. Não fique tenso. Mãozinha assim, pra cima, pra frente. Vamos ver então a resposta na tela. Resposta na tela. Muito bem, se você colocou a resposta 3, você tá de parabéns. Muito bem, agora nós vamos para um breve intervalo na nossa brincadeira e já voltamos com Game Kids. E já fique de pé porque nós vamos cantar que vamos lutar com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Cante Nova Kids, vem com Josué. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Muito bem, e voltamos com a nossa brincadeira de hoje, tá bom? Vamos lá então, preste atenção, fique atento, porque nós vamos à nossa próxima pergunta. Pergunta na
tela. Onde os espiões ficaram escondidos depois que saíram da casa de Raabe. Opção 1, em um oásis. Opção 2, nas montanhas. Opção 3, no deserto. Opção 4, no pântano. Pensando. Vamos lá, mão para trás. Preste atenção. Qual é a sua resposta, Nova Kids? Muito bem, calma. Vamos ver qual é a resposta certa. Vamos lá? Resposta certa na tela. Opção 2. Muito bem, parabéns. Se você colocou opção 2 nas montanhas, você tá de parabéns. Isso quer dizer que você está fazendo a sua meditação, decorando os seus versículos, e isso nos deixa muito feliz. Próxima pergunta. Qual o nome do rio que Deus fez outro milagre para o povo passar? Opção número 1, Jordão. Opção número 2, Eufrates. Opção número 3, Nilo. Ou opção número 4, Rio Tigre. Pensando, Nova Kids, mão para trás. Qual é a resposta correta? Já! Vamos ver se você acertou. No telão, resposta no telão. É isso mesmo, se você colocou a opção número 1, Jordão, você acertou. Muito bem, já vamos à nossa próxima pergunta, preste atenção, porque essa não tá tão fácil assim. Vamos lá, pergunta na tela. Quantas pedras eles tiraram do rio para fazer um memorial? Opção 1, 8 pedras. Opção 2, 40 pedras. Opção 3, 24 pedras. Ou opção 4, 12 pedras. Pensando. Mão para trás. Nova Kids, qual é a sua resposta? Muito bem, calma. Não fique tenso. Vamos ver a resposta certa no telão. Muito bem! Se você deu a opção 4, 12 pedras, você tá de parabéns. É isso aí. Próxima pergunta. Depois da travessia, em qual cidade o povo ficou? Depois da travessia, em qual cidade o povo ficou? Primeira opção, número 1, Gilgal. Número 2, Sitim. Número 3, Gate. Ou número 4, Abarim? Você já sabe a resposta? Então, pensando, mão para trás. Qual é a resposta, Nova Kids? Já! Será que você acertou? Essa é a nossa última pergunta de hoje. Será que você acertou todas as perguntas? Então, vamos ver resposta na tela. Muito bem! Se você disse opção número 1, Gilgal, você acertou, Nova Kids. Muito bem, Nova Kids. Parabéns, vocês são incríveis. Eu tô vendo que vocês estão estudando muito as histórias, decorando seus versículos, fazendo a sua meditação. Fique sempre ligado, porque você nunca sabe quando vai vir um Game Kids. É isso mesmo, e já fique de pé, que nós vamos cantar que Deus fez menino e menina. Mais palmas. O bondoso Criador. O bondoso Criador fez meninos e meninas com o seu imenso amor. A palavra nos Não ensina, nasci no corpo não errado. nasci no corpo errado. O meu Criador amado desenhou um corpo para mim. Meninas! Sou menina, criada por Meninos! meu Sou menino, criado por meu Deus. Juntos! Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Meninos! Sou menino diferente das meninas tão legais. Meninas! Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado. Solte a sua voz, Nova Kids. Palmas. O bondoso Criador fez meninos e meninas com o seu imenso amor. A palavra nos ensina, não nasci no corpo errado. O meu Criador amado
desenhou um corpo para mim. Menina! Sou menina, criada Vamos lá, por meu meninos! Deus. Sou menino, criado por meu Juntos! Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Sou menino diferente das meninas tão Meninas! legais. Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado. Solte a sua voz, Nova Kids. Meninas! Menina, criada por Vamos lá, meninos! Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Meninas! Sou menina, criada por Vamos lá, meninos! Sou menino, criado por meu Juntos! Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. La la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya. Agora você vai cantar Minha Como Sou. Me aceito como sou. É isso aí, Nova Kids. Chegamos no nosso momento mais que especial, que é de falar com Deus. Lembrando que você pode falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer hora do seu dia. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor, Senhor, muito obrigado por todo amor e cuidado. muito obrigada por todo o amor e cuidado. Eu sei que tu nunca vai me deixar só. Eu sei que tu nunca vai me deixar só. Obrigado por mais um domingo de Nova Kids. Obrigada por mais um domingo de Nova Kids. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o nosso Momento Alegria de hoje. Agora fique com a história bíblica. Bom dia, Nova Kids. Que alegria saber que você está aí esperando ansiosamente para ouvir mais uma história da Bíblia Sagrada. Esse livro que é, quanto por cento de verdade? Isso mesmo, 100% verdade. E você lembra que antes de a gente ouvir cada história, nós seguimos 3 regras, não é? Só os meninos vão dizer para mim qual é a primeira regra. Isso mesmo, sentar educadamente. Aqui no Kids a gente senta com perninha de chinês. Se você estiver aí sentadinho na sala e quiser fazer perninha de chinês, tudo legal. Mas se você estiver no sofá, tranquilo também, fica à vontade. Agora só as meninas vão me dizer qual é a segunda regra desta sala. Isso mesmo. Prestar atenção. Prestar atenção em quê? Na história, no professor que vai estar contando essa história. Então, olha só, se você ouvir algum ruído lá na cozinha, nem olha para lá. Se alguém abrir a porta do quarto, fica aí onde você está, atento na lição. E a nossa última regra, terceira e última, nós vamos falar bem baixinho, tá bom? Qual é? Fazer silêncio. Isso mesmo, fazer silêncio. Então, olha, fala aí para a mamãe, quem estiver aí do seu lado, mãe, agora é hora do silêncio. Porque Deus tem uma mensagem super especial para você, através deste livro. Você já recebeu alguma tarefa em que você sentiu medo? Quando eu era assim, Kids, que nem você, mais ou menos 9, 10 anos, às vezes a minha mãe, ela me dava uma tarefa. E sabe, eu sentia medo. Porque ela tinha que ir ao centro e ela me deixava para tomar conta dos meus 4 irmãos menores por algumas horas. Só que entre esses irmãos menores tinha uma menininha de 2 anos. E nossa, eu ficava com medo porque podia acontecer alguma coisa com ela. Eu sei que talvez você alguma vez tenha recebido uma tarefa, pensa aí, que você sentiu medo. Talvez lá na sua escola a professora pediu para você ir lá na frente para falar de um assunto que você não dominava.
Na história de hoje, nós vamos conhecer um homem que recebeu uma tarefa muito especial, mas que ele, assim como eu e você, ele sentiu medo. Vocês lembram na semana passada que o Patrick falou sobre o ciclo dos juízes, o livro dos juízes. Os juízes começou esse tempo logo depois da morte de Josué e durou mais ou menos de 300 a 350 anos. E foi um período triste de Israel. Por quê? Porque eles abandonaram a Deus. Eles desobedeceram a Deus. E quando eles desobedeciam a Deus, você lembra o que acontecia? Eles eram entregues nas mãos dos seus opressores. E aí, quando eles estavam ali, passando a maior dificuldade, eles então clamavam ao Senhor. O Senhor enviava um libertador que, dirigido pelo Espírito de Deus, esse libertador vencia esses opressores e então tinha um período de paz. Mas será que eles aprenderam a lição? Olha só o que diz lá no livro de Juízes 6. De novo os israelitas fizeram aquilo que o Senhor reprova. De novo, professora? Pois é. Eles não aprenderam a lição. A Bíblia diz que eles passaram a adorar um Deus chamado Baal. E esse Deus, olha só, ele tinha o rosto parecido de um touro. E o povo de Israel passou a adorar esse Deus, esquecendo o Deus único e verdadeiro. Nossa, foi período difícil por causa dessa desobediência. Sabe o que aconteceu? Os midianitas oprimiram o povo de Israel. Sabe quem eram os midianitas? Os midianitas, a Bíblia diz que era um povo que habitava no deserto. E esse povo, eles andavam em camelos e eles eram tão numerosos, que não dava para contar quantos eles eram. E durante esse tempo eles oprimiam o povo de Israel. Mas como professora, sabe o que eles faziam? Quando Israel terminava a sua plantação, eles plantavam. E quando está ali perto da colheita, os midianitas vinham e destruíam tudo. E o povo de Israel ficava sem comida. Mas além de destruir essa plantação, sabe o que mais eles faziam? Eles levavam embora os bois, eles levaram embora as ovelhas e também os jumentos. A Bíblia diz que os israelitas, eles empobreceram tanto, que eles ficaram tão desesperados, ficaram com tanto medo dos midianitas, que eles foram se esconder nas cavernas. Eles iam se esconder nas montanhas. E quando eles estavam nessa situação, eles então lembraram de Deus. Eles clamaram ao Senhor. Sabe de uma coisa? Eles lembraram de Deus como seu último recurso. E nós aprendemos algo na Vaquides. Olha aqui para mim. Deus nunca pode ser o seu último recurso, o meu último recurso. Deus deve ser o primeiro. Nos momentos bons, nos momentos ruins, Deus deve estar comigo sempre. Eu não posso deixar Deus para ser o meu último recurso. Quantos sofrimentos israelitas teriam evitado se Deus fosse o número 1 na vida deles? Deus quer ser o número 1 na sua vida. A Bíblia fala que Deus ouviu o clamor deles. E sabe o que aconteceu? Ele enviou um profeta para falar com o seu povo. E olha só, o que foi que esse profeta falou? Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem aos deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Sabe o que esse profeta estava falando? Ele estava anunciando a fidelidade de Deus, mas estava falando também que o povo havia desobedecido. Algum tempo mais tarde, a Bíblia fala de um homem que era da tribo de Manassés. O nome desse homem era
Gideão. E Gideão, ele estava, a Bíblia fala, malhando o trigo. Professor, o que é malhar o trigo? Deixa eu explicar para você. Malhar o trigo é separar a palha dos grãos. Só que Gideão, ele estava malhando o trigo num lugar que não era comum. Sabe aonde? Num tanque onde se espremia uvas. Mas, professora, por que ele estava lá? Ele estava lá porque ele estava com medo dos midianitas. Ele não queria ser visto por ninguém. Mas Deus estava vendo ele ali. A Bíblia fala que Gideão, ele era medroso. Mas sabe, Deus foi lá e enviou um anjo e falou com Gideão. E olha só o que ele falou para Gideão. Olá, Gideão. O Senhor está contigo, poderoso valente. Comigo, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que estamos nessa situação? Então onde estão todos os milagres que falam dos nossos antepassados, quando eles falam que o Senhor nos tirou do Egito? O Senhor, Ele nos abandonou e nos entregou no poder desses midianitas. Nesse momento, vocês perceberam que Gideão, ele abriu seu coração. Ele disse, Deus, por que nós estamos passando por isso? Mas Gideão, ele transferiu a culpa para Deus. Ele disse, por que você nos abandonou? Vamos refletir. Quem foi que abandonou? Foi o povo que abandonou a Deus ou Deus abandonou o povo? Na verdade, o povo abandonou a Deus. Mas Deus não parou por aí. Deus tinha uma grande surpresa para Gideão. Vamos ver que surpresa é essa? O Senhor escolheu você para salvar Israel do poder dos midianitas. Eu estou te enviando. A mim? Que brincadeira mais sem graça. A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, Gideão. Confie em mim. Gideão, naquele momento, ele se sentiu incapaz. Ele sentiu que ele era o menor dos seus irmãos. Sabe, muitas vezes você também se sente assim, não é? Você acha que você não vai conseguir. Você acha, às vezes, que sua mãe gosta mais do seu irmão mais velho. Ou que o seu primo é melhor que futebol, que joga melhor futebol que você. Mas quando nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, sabe, Deus olha para você e vê você e diz assim, ele é um valente, ele é poderoso e Deus vê o Espírito dele dentro de você e isso faz de você poderoso e você é capaz de vencer qualquer dificuldade. Sabe de uma coisa? O Espírito do Senhor me torna um poderoso valente e eu posso vencer qualquer dificuldade. Qual é a sua dificuldade? Controlar a sua ira? O Espírito de Deus ajuda você a vencer essas dificuldades. Qual é a outra dificuldade? Talvez a dificuldade da Maria, do João. Você, Fernanda, talvez a sua dificuldade seja não revidar quando alguém machuca você. O Espírito Santo ajuda você a vencer toda e qualquer dificuldade. Gideão, Deus queria usar ele, Deus sabia que ele estava com medo. E sabe, o que Deus quer que você entenda é que ele é capaz e ele quer usar você, mesmo com o seu medo. Se o Espírito de Deus vive em você, você é um poderoso valente e você vai vencer qualquer dificuldade. Sabe, naquela mesma noite, o Senhor ainda falou com Gideão. E ele disse para Gideão algo surpreendente. Gideão, filho de Joás, na cidade de Ofra, há um altar de sacrifício ao falso deus Baal. Destrua-lhe. Mas Senhor, esse altar ele foi criado na casa do meu pai. Meu pai não vai deixar. E o povo da cidade vai querer me matar. Apesar do seu medo, Deus queria usar Gideão. Mas olha, antes de usar Gideão, sabe o que Gideão precisava fazer? Ele precisava tirar a idolatria que estava ali na casa do seu pai. Na casa do pai de Gideão tinha um altar de Baal. E Deus disse, não, Gideão, você vai ter que ir lá e você vai ter que destruir.
para Deus usar eu e você, primeiro é preciso que você tire toda a idolatria do seu coração. O que está tomando o primeiro lugar de Deus na sua vida? Deus quer que você tire isso para Ele poder usar você. E era exatamente isso. Antes de Gideão derrotar os midianitas, sabe o que era preciso? Era preciso que ele tirasse o pecado, a idolatria do meio da sua família. Gideão obedeceu. Mas como ele era medroso, sabe o que ele fez? Ele esperou todo mundo ir dormir. E na calada da noite, de madrugada, ele foi lá. E ele então destruiu o altar de Baal. De manhã cedo, os vizinhos chegaram e perceberam, cadê Baal? Quem foi que destruiu aqui o Deus de Baal? E eles começaram a perguntar de um e de outro, e eles descobriram, foi Gideão, pois eu quero falar com Joás. Joás, traga aqui o seu filho. Mas ele não está aqui. Quem mandou ele destruir Baal? Então, sabe o que Joás disse para aqueles homens? Se Baal é mesmo um Deus, deixem que ele mesmo lute e defenda o seu altar. Ah, eu gostei do senhor Joás. Olha só o que ele falou. Ele disse, olha, se Baal é um Deus, que ele se defenda. Era um Deus falso, crianças, que tinha olhos, mas não viam, tinha ouvidos, mas não ouviam, tinha pernas, mas não andava, não era capaz sequer de se defender. A Bíblia diz que Gideão ainda queria saber se Deus estaria com ele na luta contra os midianitas. Ele ainda estava com medo, crianças, de cumprir essa tarefa. Você acredita? Então, ele pediu um sinal de Deus. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu tens me chamado para salvar o povo de Israel dos seus inimigos. Deus, eu sou incapaz de ir contra esses inimigos. Eu quero ter certeza que tu vais comigo. Se vais me usar para salvar Israel, eu preciso de um sinal, Senhor. Que esta lã amanheça molhada e o chão na volta dela totalmente seco, Senhor. Aí eu vou saber que tu estás comigo. Gideão pediu um sinal de Deus. Sabe de uma coisa? Hoje eu e você não precisamos mais de um sinal de Deus. Não precisamos pedir um sinal de Deus para a gente saber se Ele está conosco ou não, se Ele vai fazer sua vontade em nossa vida ou não. Sabe o que nós precisamos? Nós temos aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Esse livro maravilhoso, ele está completo. E ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina a viver uma vida justa. Sabe o que é uma vida justa? Uma vida que agrada a Deus. Então, ela é para a gente ler. Por isso que você está fazendo sua meditação, por isso que você parou agora na sua casa para ouvir essa história do Kids. Por quê? Porque é nessa palavra que eu e você vamos encontrar tudo o que nós precisamos para amar e para obedecer a Deus. Então, nós não precisamos pedir sinal. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois desse momento o Espírito de Deus veio sobre Gideão e entrou em Gideão. Sabe, crianças, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele entrava nas pessoas para cumprir seu propósito e depois ele saía. Mas sabe algo maravilhoso? É que quando Jesus veio, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele entra em nós e ele não sai mais. Ele não sai nunca mais de mim e de você. Professor, e como é que acontece isso? Ah, deixa eu falar para vocês. Quando Jesus entra no nosso coração. Para isso, você primeiro precisa entender que você é pecador. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz no seu lugar. E quando você entende essas duas coisas, aí você toma uma decisão. Você pede para Ele ser o dono, o chefe da sua vida. E quando Jesus passa a ser o dono, o chefe da sua vida, o Espírito Santo vem e Ele mora em você. E sabe? O Espírito do Senhor me faz um poderoso guerreiro e com ele eu posso vencer qualquer dificuldade. Esse Espírito Santo, o Senhor já deu para todos aqueles que pedirem. A Bíblia diz que ele não nega a nenhum de nós. E
Gideão, então, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele foi fazer? Ele começou a convocar os homens de Israel e a chamar: vamos nos reunir, porque Deus vai nos dar a vitória sobre os midianitas. E começaram a chegar os homens a se unir a Gideão para lutar contra os midianitas. E sabe quantos homens se reuniram? A Bíblia diz que foram 32 mil homens. Uau! Que legal! Mas, quando eles se reuniram, eles subiram o monte de Gileade, ficaram ali em cima. E lá do alto eles olhavam o vale. E sabe quem estava ali no vale? Os midianitas. E a Bíblia diz que eram tantos midianitas que não dava nem para contar. Deixa eu dar só uma dica para você. Tinha mais de 100 mil midianitas naquele vale. Nossa, eles olhavam, não dava nem para contar os camelos, quanto mais os soldados que estavam ali. E os soldados, quando viram aquilo, certamente alguns ficaram com medo, não é? E Deus então chamou Gideão e disse para Gideão: Gideão, tem soldados demais. Eu não quero que, ao vencer essa batalha, vocês pensem que foi pela força do braço de vocês que vocês ganharam. Então, diga para os soldados, todos aqueles que estiverem com medo, para voltar para casa. Gideão não estava entendendo, mas ele obedeceu. E então ele falou para aqueles homens: olha, vocês que estiverem com medo, podem voltar para casa. E sabe quantos foram embora? 22 mil soldados. Ficaram apenas 10 mil contra mais de 100 midianitas que estavam lá no vale aguardando a guerra. Mas você acha que parou por aí? Não. Deus ainda falou com Gideão e disse: Gideão, ainda são muitos homens. Eu acho que o coração de Gideão deve ter ficado assim apertado, né? Com medo. O que o Senhor vai falar agora? E o Senhor disse: Gideão, mande os 10 mil que ficarem e beber água no rio. E lá eu direi para você quem irá para a batalha. Então Gideão falou aos seus soldados israelitas: valentes de Israel, vamos lutar contra um exército muito superior. Eles são fortes e poderosos. Não podemos confiar que vamos vencer, a não ser pelo poder de Deus. Agora, para a gente não ter sede no meio do calor da batalha, vamos descer até o rio, à beira do rio, para beber água. Atenção, pois em qualquer momento os inimigos podem nos atacar. Vamos ao rio. Então eles desceram até o rio. E quando chegaram ali, eles foram beber água. E alguns beberam água assim como vocês estão vendo. Eles pegaram a água do rio e levaram até a boca. Mas outros se ajoelharam e colocaram a boca bem próxima do rio. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Se o inimigo atacasse, qual era o grupo que estava em desvantagem? Esses aqui, que se ajoelharam e beberam água lá bem pertinho do rio. Sabe quantos foram? 9.700. E apenas 300 soldados pegaram a água do rio e levaram até a sua boca. E Deus disse para Gideão: Gideão, aqueles que levaram água até a sua boca, esses vão guerrear com os midianitas. Os outros podem liberar. 9.700, professora? Exatamente. Gideão certamente não estava entendendo, mas ele obedeceu. O Espírito de Deus estava em Gideão. E lembre-se, o Espírito do Senhor me faz um poderoso guerreiro. Por isso eu posso vencer qualquer dificuldade. Gideão, então, naquela noite, eu acho que o coração dele assim estava o tamanho de um grão de arroz, sabe? E Deus que é tão bondoso, Deus que é tão misericordioso, ele chegou lá com Gideão e disse para Gideão:
Gideão, se você estiver com medo, olha só como Deus é elegante. Ele sabia que Gideão estava com medo. Ele poderia ter chegado lá com Gideão e disse: Gideão, você é um medroso, confia em mim. Não, ele chegou e disse: Gideão, se você está com medo, pegue Pura, seu companheiro, e vá até o acampamento dos midianitas. Porque quando você chegar lá, você vai ouvir algo que vai te dar coragem. Gideão estava com medo. E ele então chamou Pura e disse: vamos até o acampamento dos midianitas. E eles foram. Isso era noite. Mas Gideão foi com o seu companheiro Pura. Mas eles não deixou que ninguém os visse. E assim que eles chegaram ali, eles ouviram a seguinte conversa entre dois midianitas. Eu tive um sonho terrível, tão claro como a luz do dia. Eu sonhei que um pão vinha rolando na direção do nosso acampamento. Bateu tão forte que o nosso acampamento foi destruído. Deve ser a espada de Gideão, aquele israelita. Deus entregou eles aos midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Nós vamos morrer. Então Gideão entrou no acampamento e animou os seus soldados dizendo: homens de Israel, somos apenas 300. Contudo, Deus nos entregará ao poderoso exército midianita. Nosso plano parece loucura, mas vai ser bom, vai funcionar, porque Deus está conosco. Peguem suas armas. Então, eles foram pegar as suas armas. E sabe qual eram? Vocês não vão acreditar as armas poderosas que eles pegaram. As suas armas eram uma tocha de fogo, uma corneta e um vaso vazio. Professora, cadê as espadas? Não tinha espada nenhuma. Então, Gideão pegou os grupos, dividiu em 3 grupos e disse para eles rodearem o acampamento midianita. E todos juntos, com as suas armas, gritaram bem alto: pelo Senhor e por Gideão! E eles então ficaram lá. E a Bíblia diz que quando os midianitas ouviram o som das trombetas, quando eles ouviram os vasos se quebrando, eles ficaram atordoados e eles começaram a atacar uns aos outros, porque eles achavam que os israelitas estavam ali atacando eles. E eles começaram a se matar com as suas próprias espadas. A Bíblia fala que 120.000 midianitas morreram. Mas entre esses, 15.000 fugiram com 2 reis e o exército de Gideão. E Gideão foram atrás deles e os mataram. Quando Gideão venceu todos os midianitas, sabe o que o povo de Israel pediu para ele? Eles disseram: Gideão, nós queremos que você seja o nosso rei. Mas sabe o que Gideão falou? Não. O rei de vocês deve ser Deus. E sabe, crianças, porque eu acredito que Gideão falou isso, porque ele sabia que Deus era o seu auxílio. Lembra do medo de Gideão? Deus deu a ele coragem, o Espírito de Deus deu a ele coragem. E sabe o que é coragem? Coragem é você fazer o que deve ser feito, mesmo que você esteja com medo. Eu sei que às vezes você pensa que ser corajoso é não ter medo. Não. Você só não pode deixar que o medo impeça você de fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que Gideão teve 70 filhos. E que ele morreu, e ele já era bem velhinho quando ele morreu, já avançado em idade. E sabe onde Gideão no Novo Testamento se encontra? Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11.
Deus usou o Gideão, apesar do seu medo. Deus quer usar você, apesar do seu medo. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor me faz um poderoso guerreiro. E com Ele eu posso vencer qualquer dificuldade. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. E domingo que vem, nós vamos estar aqui nesse mesmo horário para aprender mais uma história fantástica da Bíblia Sagrada. Esperamos você. Tchau!